Fala galera do Você Pode Podcast, o podcast do empreendedorismo. Hoje estamos aqui, eu, meus amigos e o nosso convidado especial, para fazer a gravação do episódio número 25. E aí eu quero dar bom dia para os meus amigos Pierre e Antônio. Sejam bem-vindos. Episódio número 25, né? Quem diria, não? Bom dia para você que está nos assistindo mais uma vez. E quero dizer que eu acho que eu me identifico com esse pessoa especial. O convidado de hoje? O convidado de hoje, rapaz. Te falei uma mensagem, né? Você, que o rapaz, ele é pós-graduado e ele trabalha com a mente. Então você já fica com esse gatilho mental. Então ele trabalha... o gatilho mental. Ele trabalha com pilotos e atletas. Aí eu identifico que esse é o atleta. e eu talvez vou ser piloto, mas, rapaz, eu achei outro piloto ali do outro lado da mesa. Vocês já vão entender que não tá fazendo sentido agora. Rapaz. Toninho, Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos do outro lado da câmera aí. Acho que é um dia legal hoje. Uma pessoa que realmente conhece a cabeça, a mente, né? Como ninguém aqui da mesa. Então ele vai contribuir. E principalmente, né? Pro lado profissional, pro lado empresarial das empresas que precisa desse profissional hoje estar ativo na empresa, né? Então vai ser uma entrevista maravilhosa. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite de todos. É sempre um prazer, uma satisfação a gente poder contribuir na informação daqueles que estão aí do outro lado da câmera, né? Então, poder fazer um trabalho como esse, divulgar não só o meu trabalho, mas os profissionais, fazer essa desconstrução sobre a mente, né? Essa dissociação corpo e mente, né? Que está tudo ligado. É tudo só, né? É um só, né? Ou a mente não controla o corpo. Então... É isso aí. E eu quero desejar, então, boas-vindas ao nosso convidado Vinícius Barretti. Seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado. E vamos bater um papo cabeça. Isso aí. Vocês estão cheios do Sem trocadilho. Sem trocadilho. Que legal. Já vai dar uns E aí, memes. manda aquela pra gente iniciar. Pra começar? Pra começar, vai. Pra começar? Ô Vinícius, o que você me fala você me conta um pouquinho de você, né? Sua jornada, onde você estudou. Um resuminho bem pequenininho pra gente chegar nas especialidades, que eu acho que vai deixar curiosidade quem tá nos assistindo. Tá. Falar pequenininho numa carreira que eu já venho construindo há um tempo, eu vou tentar resumir, né? Mas eu sou formado em psicologia pela extinta Unimep de Piracicaba, né? Infelizmente a gente teve o falecimento dela, né? E logo que eu me formei, eu já vim para Araras, né? Na verdade, enquanto eu ainda estava na faculdade, no meu 5º semestre, eu fiz o concurso público, isso era 2014 aqui na cidade, e eu me formei em 2017. E eu recebi a convocação para entrar na prefeitura aqui na semana da minha colação de grau. Então, logo que eu me formei, eu já vim para a saúde pública, porque sempre foi o meu ponto de carreira, onde eu pensei em fazer a minha inserção. Então, fui aquela pessoa concurseira, já perdi as contas de quantos já fiz na vida. Sua família é daqui? Por parte de pai, sim. Né? Como eu sou Barretti, na verdade, aqui em Araras a gente tem a família Barreta, né? Dos cerealistas ali. Então, eu sou Barreta, mas a partir ali da parte dos meus pais... houve uma troca dessa última letra, desse sobrenome. Quem é daqui da área da educação, talvez conheça mais meu tio, né, o Itacir Barretti, que foi por muito tempo diretor do Vicente, ou professor de matemática até hoje do Cesário. Então, muitas vezes se ligam mais ao meu tio, porque meu pai já foi para Limeira bem cedo, né? Então, eu estava em Limeira, vim para cá. Em 2018... eu passo a estar junto no Instituto Nelson Salomé com o Davi. É a minha primeira inserção em consultório, né, por convite da psicóloga Carla Camilo, uma pessoa que até hoje está junto comigo na prefeitura como coordenadora da saúde mental de Araras. Eu começo a primeira pós de trânsito, né, eu já tinha essa inserção ali no kart, né, a gente vai chegar lá, mas em 2014 eu brinco de kart, em 2017 eu também entro para campeonatos. E eu falo, vou fazer essa pós de trânsito aí. Pensando num pezinho de meia ali do Detran, porque todo mundo tira habilitação, né? E tem que fazer o psicotécnico. Falei, eu vou para essa área. E fiz, mas deixei de step, né? Há 3 anos eu dou aula na Anhanguera de Leme, né, nos cursos de psicologia mesmo. Sou supervisor também de último ano da parte clínica. E aí, no ano passado, eu já começo e
né, termino as pós de esporte e neuropsicologia, né? Então, enquanto graduação são 3 pós, a formação em si e outros vários cursos que eu fiz ao longo da vida aí para ter esse suporte de formação em continuidade. O cara Bacana. deve ter umas 30 horas no dia, né? Mais ou menos. Mais ou menos, Pelo né? tanto de coisa que ele trouxe aqui. É, porque é um cara quase profissional no kart. É um profissional no kart, né? É profissional, depois ele vai Tem falar. que treinar, né? Ele vai falar Ah. sobre isso. Mas o mais legal que você tá trazendo aqui, que hoje você é um empresário, Sim. certo? Você é um empresário da sua carreira, você é um empresário das suas conquistas que você busca de conhecimento. E uma coisa que é bem comum das pessoas que passaram aqui com a gente é essa atualização constante, né? Sempre tá buscando por conhecimento, sempre tá buscando uma especialização, atendendo em novos lugares. E parabéns pela trajetória, né? Por chegar até aqui. E eu quero, na verdade, perguntar a respeito da mente, porque meus amigos sabem que eu gosto muito sobre tudo que vem da mente, pensamentos e tudo que a gente consegue alcançar. Nesses últimos anos, a gente vê crescendo muito a parte de burnout, que era uma palavra Sim. que a gente nem sabia o que significava. Você acha que dá pra gente já iniciar, trazer um pouquinho sobre a atualidade, o que a gente tem enfrentado e o que tem causado na vida das pessoas? Sim. Pra gente fazer uma pincelada. Não sei se você já tinha Não, terminado o Vamos. raciocínio. Eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar e até voltar a algumas questões sobre a psicologia em si, né? Qual é o objeto de estudo? Então, o que a gente procura com a ciência da psicologia? Por que ela começa, né? Então, o objeto de estudo da psicologia são os processos psicológicos, né? E a gente pode pensar quais são, e o comportamento humano. Então, primeiro, quais são os processos psicológicos? Se a gente pegar essa frase ou essas duas palavras, né, processos psicológicos, a gente pode traduzir ela para cognição, que é uma palavra que está em moda hoje, né? Cognição, cognitivo. Então, parece algo difícil, mas a gente pode destrinchar isso em sensação, percepção, atenção e memória. Para daí depois a gente chegar em pensamento e inteligência. Tá? Então esses são os estudos, é a partir dessas métricas que a gente vai compreender o fenômeno psicológico. E depois a gente tem que lembrar que mente e corpo, eles estão juntos. Eu gosto de fazer uma comparação ou trazer para as pessoas que sofrem com ansiedade, por exemplo, o quanto isso se liga. Porque quando a gente tem uma crise de ansiedade, geralmente vem a palpitação, né, aumento da frequência cardíaca, hiperventilação, confusão, tremores, né, perda de sensibilidade ou formigamento de membros, né, e tudo mais. E a gente se esquece do nosso pensamento porque nesse momento ele está extremamente acelerado em alguma condição, né, de sofrimento. O primeiro ponto que eu gosto de lembrar para as pessoas você vai ter que controlar primeiro a sua respiração. Você, como dentista, sabe que a gente tem os nervos simpáticos e parasimpáticos. Sim. E a gente pode controlar eles via pensamento. E a respiração é uma delas. É a primeira via. Né? Por quê? O órgão, né, o cérebro, ele não é um órgão que comanda todos os outros órgãos. Sim. Então ele tem, na verdade, o que a gente pensaria de dupla função. A função de produção de pensamento, atenção, memória, né, específica, e uma outra função de organização de todos os outros órgãos. Quando você está ansioso, você tem uma atividade cerebral extremamente aumentada. Pensamentos estão ali, né, emergindo a todo vapor. Só que ao mesmo tempo ele está ainda mandando informações para o seu corpo. Então vamos pensar num fluxo energético. Você está ali com demandas para pensar, ele envia uma informação. Coração, pulmão, eu preciso de oxigenação aqui porque eu estou trabalhando. É aquela velha história. Respira. É verdade. E Respira. Miguel é assim. Calma. Aí raciocina. isso. Por quê? Porque quando Ô, você moleque. faz esse deslocamento que parece besta, parece pequeno, você tá mandando uma informação totalmente consciente para o seu sistema nervoso central. Então Pra ter você calma. passa a conduzir a sua frequência de respiração. Então,
respira, faz uma inspiração lenta. A gente tem, eu também estou dentro de um protocolo que chama Oxygen Advantage, que é um método dos Estados Unidos para a compreensão da respiração e trabalhos, não só com atletas, mas para todas as pessoas, para a gente melhorar o processo respiratório, tá? Então a gente tem uma contagem de uma proporção de 1:2. 1 de inspiração para 2 de expiração. Então acha aí uma frequência de 2:4, 3:6, 4:8, né? E sempre uma respiração nasalal. Nada de boca. A gente tem aquela impressão que soltar o ar pela boca, a gente aprendeu isso muitas vezes, até como, né, corredores e tal, de soltar o ar pela boca, mas quando você faz isso, você elimina uma quantidade muito maior de gás carbônico do que você deveria. E aí você, na verdade, está mandando uma informação dúbia para o seu sistema. Porque se você soltou demais, ele vai falar, inspira demais de novo, eu preciso de volta. Por isso que você entra numa frequência de respiração muito ofegante. Então é nariz, devagar. Para você fazer esse processo, minimamente você já teve que desviar aqueles pensamentos intrusivos, que estavam gerando algum tipo de demanda ali para você. Você reorganizou o seu sistema de respiração, você se acalmou e baixou. Então, esse é um primeiro fenômeno que a gente passa a compreender o quanto a mente influencia um adoecimento. Né? Olha só a volta que eu tive que dar para chegar até o burnout. Muito legal, isso faz completamente sentido. Eu treinei karatê durante alguns anos. Ô, louco. Olha Não. lá. Eu vou embora. O cara é um atleta. Não, vem lá, cara. E o que karatê, cara, tirando essa brincadeira, o karatê, ele ensina você a respirar. Na hora de você dar o golpe, você respira. Entendeu? A força tá na hora que você trava. Isso aí. Entendeu? Então, assim, naquela hora que você tá ofegante, recuando, você vai voltar a respiração pra atacar de novo. Isso aí. É o controle, entendeu? Até hoje, a minha esposa às vezes tem crise de dor de cabeça, aí começa a ficar preocupada. Ai, minha cabeça. Calma, respira, mantenha o controle. Respiração, vai, longa. Aí melhora, por quê? Mais oxigenação e circulação do sangue naquele ponto que tá travado. Todo esporte tem uma maneira diferente de respirar. Eu acho que o único diferente é a natação. Cara, a gente estava conversando isso terça-feira com a rede de consultores, né, de preparadores que eu tô junto, justamente sobre isso, sobre surf e natação. A gente tem já comprovações de atletas que são nadadores que fazem também a respiração pelo nariz, só que você aprende a fazer essa modulação de quando fazer isso. E justamente a pessoa que está fazendo essa formação com a gente, ele é um surfista. Ele falou assim, que ele tem também um método voltado só para essas pessoas. Então, tem momentos específicos que talvez a gente vá respirar pela boca. Mas a gente vai calcular até isso. Mas esse é um assunto levado dentro da natação. Tipo, uma linha que você fala, ó, parte do treinamento, respiração. Mas... Coisa que você fala, respirar, eu já tô respirando. Não, você não tá respirando do jeito cara, certo. Que engraçado. Mas eu aprendi a respiração antes até dos cursos, quando eu também tive dentro das práticas de artes marciais. Foi ali que eu aprendi a respirar, a fazer esse controle. Então, hoje eu levo até para os meus treinos de academia. O Maurício passou por aqui também, é a pessoa que me acompanha aí na minha preparação física, eu levo para dentro dos meus treinos todos os dias. Tanto que desde que eu comecei a fazer essa formação da Oxygen, eu venho só fazendo respiração nasal no meu treino, minha queima calórica aumentou. Só por causa de respirar corretamente, né? Porque você, ao mesmo tempo, você tem que reaprender aquele funcionamento que você automatizou. Quando a gente automatiza as nossas ações, quando a gente se habitua, a gente gasta menos processamento mental. Usa menos software, né? Porque, na verdade, assim, a gente tem um cálculo. 30% de toda a caloria consumida, ela é dirigida ao sistema cognitivo. Já começa aí. Então, por isso que a gente brinca daquela coisa da boa alimentação logo cedo, um bom café da manhã, um carboidrato leve ali, para já dar essa primeira energia para o seu sistema cognitivo. Então, se a gente tem que pensar para fazer as nossas ações do dia a dia... Gastou. Isso tem gasto. Quando você automatiza... Ok,
E quando você tem que refazer esse pensamento de respiração? Uhum. Até porque eu tô até percebendo, a gente tem, né, muito costume de fazer a respiração alta, de abrir o peito para respiração. E eu já tô aqui falando para vocês estão fazendo errado. Nosso diafragma, ele tá abaixo do nosso pulmão. Quando a gente respira com o peito, a gente tá levando o diafragma para cima do pulmão. Olha lá, ele tá para cima e não para baixo. Sobe, né? Então você sobe o seu pulmão. Você perde capacidade respiratória. Porque Você tá tem que- comprimindo. Você tem que expandir costela. E como que eu tenho que fazer isso? Pois é. Abrir o peito. Olha aí como fica difícil da gente fazer esse pensamento, porque isso é psicomotricidade. A gente tem que desenvolver esse mecanismo Eu vi que você tava que a respirando gente, errado. é, Eu ia que a falar gente- assim. e a gente não pensa nisso. Porque é um processo automático, automatizado. né, cara? Você já tá acostumado. E é treino. E é treino. Que eu comecei a fazer um aperfeiçoamento de aula de canto e fala sobre a respiração para você cantar. Nossa, cara. E é totalmente diafragma. É É isso porque você mesmo. faz soprando. Você tem que fazer, se você encher o peito, sai errado. Uhum. É isso mesmo. Mas como que é o jeito correto de respirar? Qual que é o Agora eu exemplo? tô... A Eu quero gente praticar faz uma isso aí. expansão de costelas. Se ficar muito difícil a costela, né? Pensa em fazer uma respiração abdominal. Quer fazer um teste? Deita na cama, coloca um livro e tenta respirar e fazer com que esse livro suba Sobe, levanta. e desça. Caraca, que da hora. É com, né? Não seria com o abdômen, mas é melhor que se faça uma respiração abdominal do que de tórax. Porque você tá fazendo ela errado, porque você tem que puxar o diafragma para baixo. Eu brinco, né, quem já, pelo menos na minha escola, eu tive que fazer aquela experiência de montar um pulmão com um corte de garrafa PET. Alguém já fez isso na vida? Com bexiga? Com bexiga. Já vi. E lembra que era o diafragma embaixo que você tinha que puxar? Você puxava a bexiga de baixo, era o diafragma e você enchia a bexiga. Então você começa a ter essa consciência corporal para fazer a expansão para baixo. Você chega a sentir até os órgãos, assim. Se tiver de bexiga cheia, você sente a bexiga. Então não é para cima, é para baixo. Então expande costela, quer expandir abdômen, expande abdômen, né, do que o peito. Legal, muito boa essa dica aí. Mas para chegar no burnout, né? Não vamos esquecer do burnout. Talvez seja um mal de psicólogo de nunca perder a linha, né, de raciocínio do paciente. Às vezes o paciente tá falando, vale. Onde que eu tava voltar mesmo? lá? Então, você tava falando disso daqui, né? Ah, tá. É atento, é no momento presente ser. ali, realmente. Ele se apega aos pontos, né? De início e partida e final da conversa. Mas o burnout é uma condição que a gente pode pensar na estafa, né? Uma estafa de processamento, né? Mas o burnout ele é específico para pessoas que trabalham seria com uma o estafa? público. Uma estafa seria um Cansaço. estresse, um cansaço, um Tá. limite, né? É pensar numa peça de engenharia que a gente fica ali tensionando ela, em algum momento ela vai, Vai pra exaustão. né, que para exaustão total. Então a estafa seria uma exaustão total, mas dos processos psicológicos, né, do processamento cognitivo. Porque a gente está pensando, a gente está falando, a gente está se comunicando. E o burnout ele é específico para as pessoas que trabalham com o público. Porque exige esse nível de processamento maior. Lidar com comunicação, lidar com a demanda do outro, com a responsabilidade. Então a gente vai ver muitos burnouts com pessoas, por exemplo, do banco. Né? O burnout dentro do meio econômico, Olha lá. ele está extremamente ligado. Eu imaginei que você tinha algum problema. Cara, mano. Homem é bancário, cuida do dinheiro dos outros, aí tá preocupado. Acelerado. Não, mas agora eu vou controlar a respiração, cara. Ixi, agora você respira pra baixo. tá tudo certo. Livro em cima do peito. Põe o livro Por Onde Começar. É por onde começar. Gente, vamos fazer uma Sobe, respiração. Já faz um Se você- merchan. Viu? Se não tiver o livro, eu tenho. Ah, é verdade. É. Ó, você que precisa melhorar sua respiração, tá aqui. O livro que você precisa pra colocar na sua barriga Por pra onde fazer o começar. teste. Nossa, Que é o livro que ele deu. vocês são demais, Sim, sim. cara. Mas a gente trabalha muito a respiração, principalmente com os atletas, né? Pré e pós corrida, por exemplo. Ou dentro de um lutador do UFC, entre cada round a gente tem respirações específicas para em 1 minuto você conseguir baixar a frequência dela. Né? Mas isso é treino. Né? Então, às vezes, incluir numa rotina, 2 vezes no dia eu fazer uma respiração lenta, consciente, de 2 a 5 minutos, por exemplo. Para E um a momento do corrida seu se dia. tornou
algo, um esporte até do momento, né? Então, para quem tá nos assistindo, volta tudo que ele falou, porque às vezes a pessoa, eu vou começar a correr, achar que simplesmente é sair correndo. E não é. Não é só o treinamento físico, não é só o treinamento, a preparação na academia. Aí a pessoa vai lá, compra o melhor tênis, compra um relógio da Garmin e fica ali se controlando no relógio. Meu pace tá em tanto, amanhã eu vou me melhorar para diminuir isso. Eu acho que o trabalho que ele acabou de falar, preparação psicológica e você aprender a respirar é o pulo do gato. Aumenta 30% para você chegar as possibilidades de melhorar tudo isso, né? Olha, você acertou. Acertou realmente. Todas as práticas esportivas, geralmente todos os atletas eles vão focar nisso que você falou. É um preparo físico e é um preparo técnico ali sobre a especificidade do trabalho dele, né? Mas hoje o que a gente vem percebendo é que os atletas de alto rendimento, aqueles que querem buscar um diferencial, eles estão se perguntando o que essas outras pessoas que estão no topo estão fazendo. Uhum. E o preparo psicológico está por detrás. A última Olimpíada que a gente teve muitos atletas que evidenciaram isso. Raíssa Leal do skate, né, uma galera ali da ginástica olímpica, por exemplo. Mas ainda o preconceito sobre a psicologia ela é muito grande. Né? Como se fosse o lugar do louco, né? Da necessidade. Tô com uma depressão. Né? Vergonha. Sim, né? Ou, o atleta, eu vou passar no psicólogo pra quê? Pra ficar falando da minha vida? Porque associa também o trabalho psicológico estritamente com um trabalho clínico de atendimento individualizado. E não é isso que eu tô fazendo. Eu posso, como psicólogo, também fazer esse trabalho, caso haja uma necessidade ali de trabalho com essa pessoa? Posso, mas talvez eu até encaminhe para não ter essa duplicidade. Uhum. Quando a gente está no trabalho de preparação psicológica, a gente assume um outro lugar quase como se fosse de um mentor, de um tutor, de um coach, vamos colocar assim, né? De treinamento. Por isso que quando eu estou no sentido da preparação, eu chamo às vezes até de treinamento mental. Uhum. Para a pessoa entender que é treinável. Tem que se fazer aquele movimento, né? E aí ele falou dos 30%, seja na corrida, ou seja até na academia. A gente tem estudos, por exemplo, de aumento de força, né? Exercícios simples que fizeram, um estudo simples que fizeram, pegaram um grupo controle sempre, né? Fez ali um leg press, enquanto fez o leg press, vai pro descanso, aquele descansinho de 1 minuto, faz o que você quiser. Quer entrar no WhatsApp, quer responder, quer conversar com o personal, conversa. Uhum. Outro grupo, enquanto estava no descanso, continuava mentalizando e repetindo o movimento. Automático. Aqui, tô ali no descanso, tô pensando no movimento. A gente tem um aumento exponencial de 20 a 30% de força. Por quê? A maturação de força está no sistema nervoso central, não no periférico. A força não é que ela não esteja no músculo. O músculo ele vai dar a capacidade de carga, né, de desempenhar aquilo ali. Mas a força está na mente. 50-50. É o que aconteceu recentemente com um amigo nosso que foi fazer uma corrida aí de 5 km, ele aumentou para quanto? Eu vi seu story lá, meu. Ah, tá. Mas o meu foi redução de pace. Não foi? Não, você aumentou, não foi? A horário? A carga de horas de corrida? Mas ele aumentou a frequência. Não. Ele Eu diminuiu a aumentei frequência. a A frequência? velocidade. Mas foi mental. Foi Tem que se mental. Eu preparar me preparei um isso. dia antes. No dia também eu fiz meditação. Ah lá. Eu falei que eu ia Perfeito. conseguir, que eu ia bater meu recorde, que é o RP. Resumindo, E o eu fiquei músculo muito feliz, foi em cara. segundo plano aí. A sua cabeça já determinou. Foi, Mas foi mesmo. Uma atitude positiva, um pensamento positivo, a gente trabalha isso com os atletas também. O dia que você vai para competição, você tem que ter uma mentalidade positiva. Positivo. Você tem que já enviar insights ali para sua mente de como ela vai trabalhar. É um fenômeno perceptível. É igual eu pegar e falar assim para você agora, não pensa em carro. Você pensou. A gente leva a mente ao nível de pensamento para onde a gente quer. É um pouco daquela coisa que a mente tem poder. Ela tem. Sim. E é isso que a gente está cada vez mais evidenciando com a ciência.
né? Eu gosto de lembrar quando a gente era todo molequinho na escola, põe lá, 5, 6 anos de idade. A estatura, a mesma, geralmente todo mundo igualzinho, né? Aquela coisa de criança. Ninguém fez exercício físico, mas sempre tinha algum amiguinho nosso que falava assim, eu sou mais forte que você. E ele era. Sim. Porque ele acreditava que ele era forte. Então isso fazia já com que ele tivesse essa maturação de força nele. Só o fato de ele acreditar que ele podia fazer alguma coisa, levava ele a fazer. Porque você tá ali levando informações, né, de outras capacidades Era um que você amiguinho tem. do fundão. Era um amiguinho do fundão. Eu era o que apanhava. Eu não quero falar isso de novo. Toda vez eu falo que eu apanhava na escola. E você trouxe o assunto e o Antônio também levantou sobre a mente do esporte da gente conseguir sempre mais. Você deve conhecer o David Goggins, que é um cara, assim, absurdamente acredita na mente. E ele traz que quando a gente chega no nosso máximo e a gente transforma esse fim do nosso máximo, do nosso limite, como eu ainda consigo mais, a gente consegue tipo 20, 30% mais do que aquela exaustão, né? E pra quem não conhece, David Goggins é um cara que Tem vários livros. Ele tem vários livros e ele é ultramaratonista. Ele já chegou a correr, tipo, 23 horas sem parar, mais de 140 quilômetros. Ultraman. O cara é fora da curva. E o livro do cara que serviu também na minha preparação pra bater meu recorde. Legal. Porque tinha uma passagem lá, falou, cara, você já fez seu limite hoje? Você acha que aquele é seu limite? E tipo, É você que colocou um me padrão. instigou, cara. Nossa, eu falei, não, eu vou bater esse negócio aí hoje. Saí loucão, Vou te cara. deixar uma frase que eu gosto de levar nesse sentido. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não colocou limite. O cara que inventou a roda, a primeira vez lá atrás, ele sabia que era impossível? Não, ele só foi lá e fez. Então, a limitação, ela tá na mente. Né? Às vezes no nosso círculo social das pessoas que estão à nossa volta, não, cara, não faz isso não. Diz, pra quê? Não, cara, eu sou a primeira pessoa que vai acreditar. Pô, olha o trabalho que eu faço. Né? Eu trabalho com pessoas diretamente. Eu brinco também que o meu trabalho, até o trabalho do psiquiatra, de qualquer médico, vamos colocar assim, ele depende 51% da pessoa que está junto com a gente. Eu posso ter a melhor técnica, o melhor conhecimento, os melhores recursos de tecnologia. Se a pessoa não se dispor ao tratamento ou à mudança, não adianta. Porque existe casos, né? Tipo, o pai levar o filho forçado, ou o cônjuge lá fala assim, não, você precisa passar no psicólogo. Não, você precisa. Aí a pessoa, tá bom, por você eu vou. Mas vai sem vontade, sem querer ser ajudado. Não vai funcionar. Aí não tem resultado. Você trouxe a respeito do burnout, né? Sobre as pessoas procurarem tratamento quando já aconteceu. Hoje, existe isso das pessoas procurarem psicólogo, terapia, psiquiatria. Tá psiquiatra ou psiquiatra? Como fala? Psiquiatra. Psiquiatra é o especialista, psiquiatria é a especialidade. Isso que eu quis dizer. De procurar antes de acontecer alguma coisa, como prevenção, como tratamento, alguma coisa assim? Ou geralmente é sempre depois? Vamos pensar, antes do quê, né? Antes da aparição do primeiro sintoma físico. Cuidado, né? talvez, uma preocupação. Eu acho que quando começa um nível de prejuízo funcional ali no dia a dia, é o que vem à procura. Tá? Dificilmente as pessoas procuram porque, cara, tô passando por um momento aqui e eu preciso organizar as minhas tomadas de decisões, né, os meus pensamentos, o que eu tô acontecendo, é muita coisa, né, muita relação nesse momento, eu preciso me cuidar. É difícil. Nesse processo é mais difícil. Geralmente começa-se um prejuízo, uma ansiedade já um pouco maior, choro, um processo de início de depressão que seja, aí eu vou procurar ajuda. O brasileiro, ele tem, não só o brasileiro, mas a gente tem muito da cultura imediatista de resolução. Então, eu acho que o psicólogo ele passa a ser mais negligenciado e pós-procurado, porque primeiro vem o psiquiatra. Sim. Eu vou lá no psiquiatra, eu vou tomar um remédio, eu vou melhorar. Qual que é a função da medicação num tratamento psiquiátrico, psicológico? É uma diminuição dos sintomas. Não a cura. Não a cura.
Algumas patologias a gente pode pensar em cura, em remissão total, mas é sempre uma remissão de sintomas. Ansiedade. Ansiedade, ela é uma coisa inata do sujeito. Ela é um meio até de sobrevivência, de alerta para todos. Então, a ansiedade, ela também provoca a gente, né, a riscos, a se organizar, a, né, prever alguma coisa pra gente se colocar numa situação. Aumentar a atenção, né? Tem liberação de adrenalina. Tudo isso acontece. Então, quando eu trato um ansioso, ele vai deixar de ser ansioso? Não. Ele vai diminuir a ansiedade para aquilo entrar num eixo de funcionalidade para que ele consiga tocar a vida dele. Então, A gente tá falando de ansioso. Tem diferença do homem para a mulher em todos os sintomas? Porque eu falo assim por homem. Vamos lá, eu tô me sentindo meio mal, sei lá, meio cabisbaixo, porque tá acontecendo uma pressão daqui, uma pressão de lá, mas beleza, vou pôr pau, vamos aguentar, vamos suportar e vamos relevar. A mulher é a mesma coisa? Eu vejo um pouco diferente. Tem diferença do paciente homem ou paciente mulher? Fragilidade, assim? Não, eu não digo fragilidade, eu digo porque o homem já foi criado assim. Vai lá, você resiste, você aguenta. Entendi. A mulher não. Culturalmente. Culturalmente, o Até homem tem que historicamente. suportar mais que a mulher. Provedor. Tem diferença pra você no atendimento? Ou quando chega esse paciente pra você? Chega mais homem, mais mulher? Depende do nível que você quer chegar. Níveis de responsabilidades diferentes. Tá. É que a maioria é masculina, vamos dizer assim. Então, os dados mostram que, na verdade, os homens têm uma procura menor nos É isso. atendimentos de saúde, de maneira geral. Os Mas homens, A gente pensa em preconceito. sim. Mas os Os dados... critérios, né? Os critérios são preconceitos. Sim, porque... Não de necessidade. porque a gente cresce culturalmente, que é isso, que o homem é mais forte, o homem forte, tem que segurar o rojão, ele que é o provedor. Isso, é isso aí mesmo. Isso. Esse é o ponto de vista. Mas isso traz um aumento de responsabilidade pro homem. Exato. Né? Aí a gente também, né, cresce com a cultura do machismo, que homem não chora, que não pode expor sentimento, que expor sentimento é fragilidade. Opa, mais um problema. Mais um problema. Então, quando os homens também procuram ajuda, é uma procura de ajuda. Porque para ele Já passou baixar do limite, a guarda, já. ele Estourou. chegou. Então, as mulheres procuram mais, Mais. tá? Porque elas têm esse senso, né, até de cuidado maior, instintivamente, evolutivamente, tá? Mas enquanto a aparição de sintomas ou sintomatologia, ela é muito individual para cada pessoa de como a gente vai lidar, né? Às vezes, a maneira como você sente ansiedade pode ser diferente de como eu sinto, porque o corpo, ele é a expressão daquele sintoma. Eu brinco até que a gente pode ter dois tipos de ansiedade diferentes. A gente tem a ansiedade da angústia, que poderia ser aquela ansiedade que geralmente vai trazer pra gente uma percepção de empachamento ou de estômago, né, ruim, que não desce nada, aquela coisa que você não digere. Nó no estômago. Isso. Então essa eu colocaria a ansiedade da angústia. Porque geralmente tendo a pensar que você tá passando por várias situações e você quer pôr aquilo ali pra fora, você não aguenta mais. E tem a ansiedade do vazio, que é aquela que você não sabe o que você faz, que você quer fazer alguma coisa e geralmente vem a compulsão alimentar pra dentro. Então olha como a ansiedade ela pode se expressar de diferentes maneiras numa mesma pessoa. Sim. Ou até mesmo a falta de apetite. Sim, e aí seria mais a ansiedade da angústia. Da angústia. É. Porque você não quer nada, você tá com tanta coisa aqui, Olha só, velho, coisa você louca, não né? consegue digerir nem os seus próprios pensamentos. Como você vai dirigir comida? Como que você vai colocar comida pra dentro? Exatamente. Agora, quando você não sabe o que você faz, você tá perdido. Nossa, você vai lá, taca o doce, fica procurando o que fazer em casa, nada serve pra você. Surgem vícios daí, talvez. Sim. Né? Tipo, Também. hábitos ruins. Hábitos ruins. Resumindo, a gente tá falando de uma pessoa única, que são três possibilidades diferentes, cara. Então, três cabeças diferentes dentro de Eu uma me mesma. vejo no que come mais. E eu Você sou tem que compulsão? como menos. Eu também. Eu- Quando eu tô com um momento eu difícil, não. eu seguro, cara. Assim. Eu não. Você destrói. Eu como tudo que tiver no armário. E sem fome. Tem o ansioso. né, cara? E tem o ansioso também que dorme e o ansioso que não dorme. Geralmente é o que não dorme. Mas eu sou o ansioso que dorme. Porque o dormir ele também pode ser uma fuga. Uma válvula de escape Eu pra vou você lá ficar dormir, fora. não penso no problema, vou lá e deito lá e depois eu vejo o que eu faço. Mas então, ó, agora surgiu uma curiosidade que a gente sempre escuta, né? Às vezes. Sim.
Sempre escuta, às vezes é boa. Com certa frequência. Não, se você não cortar isso, cara. Brincadeira. Pô. No Spotify, Manda ver, manda ver. lá. no Spotify não tem como. Não tem como, tá tudo certo, não tem problema. Às vezes as pessoas têm problema com sono. Insônia. O que você traria de dicas pra essa pessoa? Eu sei que é um acompanhamento, é um processo, não é assim ali na hora que vai resolver, mas o que diminuiria e contribuiria para um sono bom, pra pessoa que tá passando por um momento de dificuldade no sono? Entra lá no primeiro que ele começou a falar. Entra até na técnica de respiração. Mas eu ia começar com ela, mas eu vou voltar algumas casinhas também. Porque evolutivamente, nós mudamos a nossa cultura hoje social. Vamos pegar a gente há 20 anos atrás. Não tá tão longe assim. A gente chegava em casa, né? Não tá tão longe. Não, 20 anos. Né? A gente chegava em casa, a família tava ali, ou sentava no sofá, todo mundo junto, conversava, ou ia pra mesa, geralmente era isso, a família ia comer todo mundo junto na mesa. Sim. E chegava na janta, o pai, a mãe, o irmão, todo mundo, e aí, como é que foi seu dia? O que você fez hoje? Desenrolava ali, né? Você tava ali processando as informações do dia. Tempo de mesa. Né? Você estava ali lidando com as situações, compartilhando, elaborando, né, todos os acontecimentos, colocando em ordem a casa. Como foi seu dia? Legal, dividindo. Como foi né? na escola? Recebendo um feedback ali. Se houve às uma vezes pressão, você ia falar da pressão. Se houve uma satisfação, você ia falar da satisfação. Nossa, aconteceu isso, alguém me fechou no trânsito, tô bravo, sei lá, o patrão brigou. Tinha essa divisão Hoje em de dia acabou. demandas. Hoje acabou. Você vai pro celular. Você chega em casa, você tem mais coisa pra fazer, papapá, e aí a pergunta é: quando você para pra pensar o que você tem que pensar de verdade? Geralmente quem não dorme, pensa deitado. Então, cama é lugar de resolução de problemas? Não. Não. E aí, então, eu gosto de construir com os meus pacientes isso. Cara, o seu quarto, a sua cama, é um lugar sagrado pra você. Tem que ir lá pra lá zerado. Cara, eu faço essa limpeza de mente no sofá de casa. Eu posso, às vezes, até demorar mais pra ir pra cama. Dá pra dar uma explicação? Como isso? Como fazê-lo? Eu vou realmente... Eu, assim, hoje, né, já desenvolvi ali a minha própria técnica, mas geralmente até com a minha companheira, com a minha namorada, eu vou trocando meu dia, literalmente. Pô, aconteceu isso, tô lembrando isso agora, tô pensando nisso, aconteceu isso. Eu vou só trocando informação. E isso, vamos já, provavelmente, vai ser um corte, né? Pra você que tá nos assistindo, que tem um problema com o seu relacionamento, com o seu esposo, com o seu cônjuge, pega essa linha de raciocínio que ele vai acabar de falar pra você. Porque não melhora só o sono. Não. Melhora o relacionamento. Relacionamento. Tal. É lugar de discussão, Como É no que era sofá. mesmo o assunto de falar? Não era quarto. discussão. Existe uma... Vai zerar. Diálogo, né? Não, mas existe aí outra palavra. Eu vou me recordar dela O aqui. que, Antônio? É que quando tinha essa conversa entre marido e mulher... Discussão de casal, DR. 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 Vamos fazer aquela DR agora. É. Mas hoje eu vejo, desculpa por interromper seu raciocínio, eu acho que hoje ainda a gente troca isso pelo uso do celular. Sim. Você chega em casa, entra no Instagram e começa a jogar o Instagram pra cima, amigão. Deu 1 hora, já foi a sua conversa que você teria que ter. E você não tem, Uhum. entendeu? E aí você acaba indo pra cama, cansadão, com aqueles pensamentos mútuos na cabeça e ou não dorme, ou acorda, vai pra geladeira, entendeu? Ou você já dormiu sem comer porque você estava estressado. Então, assim, é um mal do século, pelo que a maioria das pessoas falam, né? E realmente tem que fazer isso, manter essa relação de conversa para desabafar, entendeu? Colocar para fora e voltar a zerar antes de ir pra cama. Isso. Posso até fazer esse movimento na cama? Pô, né? Passar a agenda de amanhã. Pô, amanhã eu tenho isso pra fazer, tenho aquilo pra fazer. Lógico. Até pra gente já acordar um pouco mais sabendo o que tem que ser feito. Não precisa, opa, né? O que eu tenho que fazer hoje? Posso, mas tem um limite. Então também colocar esse limite e até onde eu vou fazer esse processo. E aí eu volto na respiração com toda certeza. E eu já tenho esse processo, comecei até a desenvolver agora com a Agnes, minha namorada. Eu falei, ó, cara, vai dormir? Lembra que eu ensinei a respiração lá? Faz aqui. Concentra na respiração. Porque você vai ter que pensar em outra coisa. Você vai desviar o foco do seu pensamento. Respiração, meditação, meditar é a mesma coisa? Tá.
Eu Meditação. costumava fazer, parei, mas eu fazia muito. A meditação, muitas vezes as pessoas pensam que meditar é não pensar em nada. E esse é o primeiro erro. É ao contrário. A meditação, a gente pode ler ela como a consciência sobre a consciência. Então você está totalmente consciente dos seus processos sensoriais. Geralmente as meditações guiadas são isso. Se concentra no seu pé, tal. Vai subindo. Isso. Joelho, quadril. Perfeito. Tá. Então a gente já faz esse movimento de ativação sensorial. E depois imagina um lugar bem calmo, uma água Isso. caindo. Isso. Então, Acordou? Zen. só que você diminui a frequência de pensamento, você tem um foco, controlou a respiração. Olha Né? que maluco. Eu me lembro quando eu tinha, sei lá, 13, 14, 15 anos, e meu pai não gostava de deixar eu ir pro bar pra jogar bilhar. Só que eu gostava. E tinha lá uns viciados. Você tinha 14 anos, queria ir pro bar, 15 Antônio? anos, Então. mas jogar bilhar. Não era, eu nunca bebi, nunca bebo, Sei. mas jogava bilhar. Aí tinha uns caras lá que eram os fera, mano. E ele jogava tampinha, né? Cada 5 tampinha, cada 3 tampinha. Ganhava tampinha, ganhava o bolão. Cara, nesse dia ia ter um campeonato. E o prêmio era grande, cara. E eu era o mais molequinho de todos lá. Aí eu falei, peraí, vou dar uma meditada aqui, vou relaxar. Vou colocar zen. Aqui tinha aquele negócio dos caras que tem o Buda fazendo. Capaz. Cara, eu fiquei lá. Legal, cara. Fiquei bem na zen mesmo. Minha mãe, meu pai, o que você tá fazendo, moleque? Não, tô aqui de boa, tô relaxando aqui. Nem falei que era, eu tava relaxando pra jogar bilhar. Cara, relaxei, fiquei zen, tudo. Eu olhava a cena assim de jogo. Sabe? De como ia atacar. Mentalizava. Como ia fazer o taco, como Que não ia, legal. jogadinha por cima, você dá o rebote na bola pra ela pular. Como que foi o resultado, cara? Aí eu ganhei uns 4, 5 bolão naquele dia. Mas você jogou e ganhou. Joguei. Entendeu? Então tem tudo sentido, entendeu? Você respirar, se controlar a respiração, fazer essa... Hoje eu não faço mais, né? Você não é Talvez não tem tempo. Viu? Você não é parente Então. do Baianinho lá de Mauá, né? Não. Esse daí eu... Ele deve ser filho do Hernani, né? O do Hernani. O Hernani já Parente, né? o Hernani é viciado e não parou, né? Eu tive que parar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas faz sentido. Voltando um pouquinho, já entrando na linha que você tá falando da meditação e hipnose. Isso é legal. Que a gente vê muito. Tá comentado, né? hoje. Cara, É. eu nunca vi, Tá. pessoalmente. Às vezes eu acho que é combinado, eu acho que é não sei. Se é pra algumas pessoas, funciona, pra algumas não funciona. Porque eu vi até aperfeiçoamento na minha área, Sim. entendeu? Porque eu Na recebo. odontologia, hipnose? Odontologia. É? É. Mas vamos supor, meu amigo, eu vou fazer uma hipnose, fazer um treinamento pra tipo, fazer uma hipnose em você. Eu não preciso de usar anestesia. Anestesia. Isso. É isso aí. Capaz. Rapaz, Oh. aí você tem que mexer muito com a sua mente, você tem que estar muito limpo. Nossa, Eu acredito essa, que você tem que zerar ali. essa eu quero Mas ver. aí, Esse é pensando, maluco, sim. quem é mais fácil contratar uma pessoa, Um profissional que já trabalha com isso. Sim. porque, você desenvolver. você tem que estar mais preparado do que a pessoa Uhum. pra fazer isso daí. Mas voltando na linha de homens e mulheres que você pontuou, os meus pacientes hoje, a maioria dos ansiosos, a maioria são homens, pra fazer tratamentos quando vai ouvir o barulhinho do motorzinho. Que tem ainda aquele preconceito lá atrás. Ai, o barulhinho do motorzinho. Meu amigo, quem desenvolveu um motorzinho silencioso elétrico, hoje tem até carro elétrico. Tem, é? Não Acabou fala o não, problema. não fala não, vamos fazer. Vamos desenvolver nós. Eu já tentei, já pensei já. Mas é o atrito da broca Da com o broca. dente que faz o barulho. Não é nem o motor em si. Não é, entendeu? Mas dá pra pensar. Nada é impossível. Mas a maioria são homens. Tá. Mas respondendo, é assim, não sou hipnólogo nem hipnoterapeuta. Um dos precursores ali ainda foi Freud, né, tentando a hipnoterapia, e justamente nisso que você colocou. Ele já evidenciou lá atrás que nem todas as pessoas são suscetíveis à hipnose. Ponto. Então a gente já começa com essa limitação. É uma técnica, né? Realmente, na parte de tratamento físicos, é muito utilizada. Eu era até um tanto preconceituoso, no sentido estrito mesmo, de não conhecer a hipnose e achar que também não funcionava, que era uma coisa inventada. Desenho Aham. animado.
Mas uma vez eu fui num congresso e tava até o Puentes, né? O Bem Dormido. É. Ele tava lá e eu falei, pô, esse cara eu vou lá. É. Mas não tava só ele. Tava uma galera e muitos fisioterapeutas, hipnoterapeutas, colocando essa condição da hipnose para recuperação de traumas. Até para injeção. Caraca. Né? Vou fazer uma pulsão no joelho lá, né? Doído pra caramba. Com a hipnose, o cara não sentia agulhada. O cara lá atravessou uma agulha aqui na pele da pessoa, com hipnose. Então, é uma técnica, né? Hoje muito mais difundida nesses tratamentos. E aí, assim, puxando pra minha área, puxando para um eixo de sofrimento, de psicologia, de psicoterapia, né? Eu particularmente não gosto, porque o Freud ele também vai fazer uma outra pontuação sobre a hipnoterapia, né, no processo de adoecimento. Quando a gente está em hipnose, a gente está em um estado de semiconsciência. Então não é nem consciente, nem inconsciente, é de semiconsciência. E aí qual que é o problema disso daí? A intenção num processo de análise, de psicoterapia, é que a gente esteja consciente das coisas que acontecem com a gente. Então, quando a gente trata isso em semiconsciência, pode ser, né, que a gente não tenha tanta efetividade assim a longo prazo, porque a pessoa não entendeu, de fato, os processos que levaram a todo aquele acontecimento. Então, a gente tem uma limitação nesse sentido, né? E aí vai depender muito de um bom profissional. Porque se a pessoa está em semiconsciência, qualquer coisa que eu intervir ali de maneira não ética pode influenciar lá na frente. Então, quero fazer uma hipnoterapia, procurar um hipnólogo, procure aquele ético que seja bom no que faz. A própria palavra já fala, né? Inconsciente, né? Do resultado. É. Então, se ele implantar alguma coisa diferente... Isso mesmo. E o quanto, às vezes, a pessoa pode voltar da hipnose, e aí, se o profissional também não for bem preparado, ela não sustentar aquilo que emergiu. Mas qual que é o propósito hoje do hipnoterapeuta? O que ele traz de mudança na vida da pessoa? O que ele contribui? Então, é porque muitas vezes no processo de psicoterapia, as pessoas ainda não se desarmaram dessas defesas do ego, vamos colocar assim, e não conseguem levar os conteúdos para análise a nível de consciência. A hipnose ela vai acabar diminuindo ou afrouxando essa rigidez, né, egóica, vamos colocar assim, e aí o conteúdo emerge, mas ele emerge não por ativação da própria pessoa. Pelo inconsciente, né? Tá. Então tem que se tomar muito cuidado, porque aquele conteúdo pode emergir e a pessoa pode não estar pronta para ele. Abriu a ferida e não cuidou. E aí a hora que a pessoa volta para a consciência, tem que ser um bom profissional para levar isso daí. Resumindo em poucas Que palavras, ela ela falou... volta de um outro estado totalmente onde que eu tô. Ela fala sem saber o que ela falou. Resumindo em Depois poucas palavras, se ela tá Nossa. naturalmente, ela fala à vontade e vai abrindo as portinhas aos poucos de acordo com a sua condução. Isso. Se você tem outro método, ela vai falar mais do que ela deveria falar, porém não tem consciência do que ela falou. Isso. E aí a hora que ela desperta, ela... Aí a gente faz o outro trabalho. Resumindo, tem que fazer 2 trabalhos dentro de um só. Por isso que tem que ser um bom profissional. Respondido? Sim. E aí nem Top. todos suscetíveis à hipnose, mas nessa parte física mesmo, odonto, físio, recuperação de traumas, de lesão, nossa, Utiliza é onde bastante. mais tem estudo, pra falar a verdade. Legal. Que legal. Ele trouxe também aqui que ele cuida de atletas e de pilotos, né? E aí, até como curiosidade, como surgiu essa vontade sua de ir pro profissional do kart, de fazer de maneira de competição e trazendo a psicologia dentro do kart, do esporte, no caso? Eu acho que quem tá no esporte sempre esteve no esporte de alguma forma. Então eu, desde a minha infância ali, já tive dentro das modalidades de artes marciais, né? Passei por capoeira, kung fu, fiz submission, né? Que é o jiu-jitsu ali sem kimono, fiz muay thai, até tive uma passagem breve por um futebolzinho de base em Limeira, fiz 2 anos de vôlei,
né? Então, assim, esporte pra mim sempre... Conheceu todos. Ah, eu Aí é era, atleta, hein? assim, ó, sempre. Sempre dentro de Bolinha de algum gude, esporte. peão. O que for, eu tava fazendo, né? Mas o automobilismo, ele sempre foi uma paixão ali guardada, né? Eu sou de 91, então, ok, nem tava ali na época do Senna, mas minha mãe acompanhava, meu avô acompanhava, então eu tenho uma falsa memória ainda do dia do falecimento do Senna, de eu estar em casa, e minha mãe confirma, todo mundo confirma que a gente estava em casa assistindo quando foi o falecimento do Senna. Quem não assistia, né? Então, Era e eu diferente. tinha, quando criança, uma McLaren do Senna, daquelas de fibra de vidro, que a gente tem um pedalzinho. Ah, legal. Quando eu era criança, eu Sei, tinha um carrinho, né? E eu quebrei esse carrinho de tanto que eu andei no quintal de casa. Eu era sempre louco. Até hoje eu guardo minha coleção de Hot Wheels. Carrinho é uma coisa que sempre foi minha paixão. Velocidade ou esporte 4 rodas. 4 rodas? 4 rodas, mas assim, é o esporte de uma maneira geral, porque gera aquela adrenalina, e eu faço de tudo, né? O que eu arrisco em qualquer esporte se for pra fazer. Então sempre teve essa paixão. Em 2014, a gente tem a abertura do cartódromo de Nova Odessa, ali na nossa Anhanguera, que é o maior cartódromo do mundo em extensão. Naquela época a gente ainda tinha o peixe urbano. Cara, eu comprava às vezes, sei lá quantas corridas assim, que era R$30, R$40. Mãe, tô indo pro cartódromo. 5 horas da tarde eu ia, voltava 9 horas da noite, fazia sei lá quantos treinos. Brincando, com um amigo assim, brincando. Como eu tava também ainda na faculdade, eu não conseguia conciliar todo o meu tempo, também financeiramente, não era eu que me mantinha. E aí em 2017, quando eu me formo, um amigo que eu tinha levado pro kart falou: ô, eu tô correndo lá num campeonatinho, vamos? Falei, vamos. Né, eu tive um tempo de 1 ano e meio que eu cheguei a ter um kart próprio com o meu primo, ali no cartódromo de Limeira, mas a nível de custo ele é muito alto. E aí, então, eu conheço a modalidade de campeonatos do que a gente chama hoje de kart rental, o antigo kart de aluguel ou kart indoor. Então, é aquele mesmo kart que qualquer pessoa vai no cartódromo e tem a disponibilidade de fazer o aluguel. Qual que é a diferença? Nós, enquanto gestores ali dos campeonatos, nós temos também alguns pilotos que fazem a passagem mecânica para equalização e equilíbrio, né? Então, às vezes falta o motor, dá um pouco de motor, tá ruim para a direita, vai lá, dá uma ajeitada, né, e tal. Então, a gente tem alguns critérios para a gente deixar essa frota o mais próximo possível de equalização, que sejam parelhos ali. Padrão para todo mundo Isso. competir. Geralmente de 0,2, 0,3, né, décimos ali entre cada kart, no máximo de variação, né? E então o equipamento passa a ser o mesmo, o que vai mudar é a habilidade de cada um, o tempo de cada um. Então desde 2017 eu entro em campeonatos de kart rental e desde 2019 eu também passo a fazer parte da maior gestora de karts de rental do Brasil, que é a Amica, que a gente também tem, então, torneios e campeonatos. Hoje a gente tem 5 campeonatos, 5 operações de campeonatos que ocorrem. Uma em Paulínia, que é o Cartódromo San Marino, com o Clube Kart Campinas. Um campeonato em Nova Odessa, que é o Clube Kart Brasil. Um campeonato em Birigui, que é a Taça Mica. Um campeonato na Granja Viana, em São Paulo, que é a Copa Mica. E um campeonato que é itinerante em quase todos os cartódromos do estado de São Paulo, que é o CEPAC, que é o Churrasco para Amantes de Kart. Que legal. Esse eu quero ir, cara. Entendeu? Porque a gente chama kart, mas a gente chama churrasco. Esse eu tô Sertão, dentro. hein? Toninho vai se inscrever. Nossa, adoro esporte. Olha lá, quem vai patrocinar ele, ó. Vai o cadastro. Além dos torneios, né? Que aí os torneios é aquela coisa. Os campeonatos são aqueles que seguem um padrão, sei lá, campeonato brasileiro. Vamos falar assim, que ao longo do ano, no final do ano, vai sair o campeão. Os torneios não. Num final de semana, Já fica sabendo. a gente já tem ali 4 ou 5 classificatórias, a final, e o cara já é o campeão. E aí a gente tem o calendário tanto do Paulista, que é o Paulista de Kart Rental, o PKR, e o Nacional de Kart Rental. Então são 10 etapas no ano, em vários cartódromos,
No Brasil, a gente tem João Pessoa na Paraíba, Vespasiano em Minas, Betim, tem Velopark, que é no Rio Grande do Sul. Esse ano a gente tem uma etapa no Beto Carreiro. Você viaja para todos esses lugares? Quando precisa. Geralmente não. No NKR eu costumo não fazer, porque é um deslocamento muito grande, né? E como eu tô na Mica, quase que 3 finais de semana meus por mês são aí demandados a campeonatos. Então, sábado, agora eu tô em Paulínia, e no domingo eu tô em São Paulo, por exemplo. Legal, boa sorte lá. Você está entendendo por que ele tem uma relação de conversar com a mulher no final do dia? Então, cara. Porque se não tiver, não aguenta isso aí não, irmão. mas A até mulher dá cara. conta. Então, mas até puxando para atletas, a gente trabalha muito esse meio social familiar, porque essa é uma pessoa que me acompanha sim e me incentiva demais. Se a gente não tiver esse alinhamento também com as pessoas que estão na sua volta, eles podem acabar com a nossa carreira. Um pai e uma mãe mal orientada ali com o filho pode acabar com a carreira do filho, Sim. assim como nós. Sim. Então, lógico, a gente tem que fazer essa divisão objetiva também, de ter o tempo para a família e ter o tempo pro lazer, trabalho. Eu né? gostaria que você fizesse aquela analogia que você fez no comecinho, que é onde você comparou ali os eixos Isso. e a família e a mente. Sim. Para o pessoal que tá de casa, tem que estar alinhado. Cara, se você entender tudo o que ele falou aqui, meu amigo, você vai melhorar tanto o pessoal, familiar, com seu filho, saúde. E ele construiu, através de uma paixão do esporte, ele melhorar os atletas. Tanto ele sendo para corrida, qualquer atleta, e ele uniu para o kart, para outras modalidades na especialidade dele. Mas ele é um cara que ele estudou, ele saiu fora da casinha. Então, para você que está nos assistindo como empreendedor, se você tá parado no tempo, meu amigo, você vai ficar sempre nessa caixinha do vazio. Depois eu tenho outra pergunta. Vai na linha do eixo lá. Eu vou fazer até trazer para mim. Vou trazer para mim esse sentido, porque eu passo a ser uma pessoa diferente depois da competição, quando eu passo a ter essa visão mais ampla também da minha própria atuação. Então eu sou uma pessoa antes e depois do esporte e da competição. Porque eu entro e eu começo a me questionar. Então, a analogia que ele pede para eu trazer é como as relações. Né? E eu também digo que todas as relações se relacionam, porque a própria palavra em si já diz sobre algo. Então, o que seria uma relação? Né? Num sentido até da engenharia, seria um eixo, outro eixo e algo que liga, que correlaciona essas duas situações. Então, eu posso pegar, né, nossa família, o meu trabalho, o ambiente que eu tenho com os meus amigos, o meu lazer, o meu esporte. Tudo isso somos nós. Sim. Né? As nossas relações sociais. Mas o que circunda tudo isso somos nós mesmos. Né? Então, na medida que eu trabalho a preparação psicológica com um atleta, ou eu desenvolvo, né, melhoro a performance dele nessa relação, nesse eixo do esporte, isso vai tensionar os outros eixos. Então, a maneira como eu lido, né, em casa vai melhorar, a maneira como eu lido no trabalho vai melhorar, né, porque tudo somos nós, é a maneira como a gente expressa, como a gente se relaciona com esse meio social. Então, não tem como separar. A gente leva problema de casa para o trabalho, do trabalho para casa, porque somos pessoas. Sim. Então não tem como deixar de lado. Eu trabalho com os atletas, mas eu digo para eles, olha, o que a gente está trabalhando aqui, se você compreender de fato e mergulhar no processo, isso vai te gerar o desenvolvimento em todas as áreas da sua vida, porque é o ser na totalidade. Eu não tenho como separar ele, eu não posso pegar um atleta e só preparar ele sem perguntar, cara, como é que foi sua semana? Tá acontecendo alguma coisa? Sim. Dormiu bem? Se alimentou? Tá se estressando lá no trabalho? Né? E aí, olha só, esse é um ponto pra gente Coisa pensar, maluca, né? Todo mundo acha que preparação psicológica ou trabalho com atletas é só para atleta profissional ou de alto rendimento. Ah, eu não vivo disso, eu jogo beach tênis de vez em quando, participo de uns campeonatos, faço umas provas de rua, eu não sou atleta. Claro que é. É sim. E a gente tem
dificuldades diferentes nessas duas pessoas. O cara que é atleta profissional, ele tem uma carga de pressão para viver aquela vida. E ele tem que performar sempre em cima daquelas condições que são estritas à performance dele. Nossa, o nível de estresse deve ser muito gigante, né? E a cara? gente, Nossa. que somos amadores aí no nosso processo, a gente tem todos os nossos estresses de vida, trabalho, família, e ainda tem que conciliar um esporte competitivo. Sim. Os dois têm demandas a serem trabalhadas nas suas particularidades. Um vive daquele próprio trabalho, o trabalho dele, que é o esforço físico dele, que é a profissão dele. Vamos para futebol. profissão. Sou um profissional de futebol. Eu tenho que treinar todo dia, tenho que me exercitar, tenho que estar preparado. Eu psicologicamente tenho que estar bem para exercer isso aí em campo. Tá? Uhum. Agora em casa, não, eu tenho namorada, tenho a vida afetiva. A preparação é menor. Só que assim, a entrega tem que ser a mesma. Sim. Então você é cobrado de maneira diferente, porém a entrega tem que ser a mesma. E o quanto nós nos cobramos, né? Sim. Eu brinco também com os meus pacientes que muitas vezes nós somos nossos piores juízes na condenação. Então, O peso do martelo que a gente leva pra vida. eu queria chegar nessa... É uma das perguntas. Eu sou uma pessoa que no esporte, eu não sou competitivo. E como empresário, a minha cobrança é comigo. E nunca foi com meus concorrentes. Então, tipo assim, eu quero me aperfeiçoar, eu quero fazer um curso para levar o melhor para os meus pacientes. E nunca pensei nos meus concorrentes. Ah, o fulano tá fazendo isso. Beleza, vou fazer diferente. Ah, já tem muita gente fazendo esse procedimento. Então eu vou buscar outra coisa. Mas no esporte, o cara correu 5. Amém, show. Vou jogar tênis. Eu nunca busquei aquela pessoa competitiva, que se mata pra pegar a bolinha. Não, deixa a bolinha cair, entendeu? Mas, entendeu? Eu tô indo lá exatamente, que nem, Se tiver que nem tênis de duplo, eu não vou chamar ele, não. é que nem você falou assim, tem pessoas que tá ali pro alto rendimento. E aí você fala assim, não, eu não ganho nada com isso. Eu venho aqui pra me divertir. Então, o esporte pra mim é pra saúde, diversão, mas se você for levar tudo isso mentalmente, eu tenho muito mais que o cara que é alto rendimento. Porque às vezes o cara que tem alto rendimento, ele não tá pensando muitas vezes na família, que a mente dele tá trabalhada, e ele tá patrocinado. A gente tem muito problema, você tem um monte de empresas, tem família, às vezes não tá estruturada, você tem muito mais mente cansada do que aquela pessoa que tá ali no alto rendimento. Aí outra linha que eu queria ver com você, e a pessoa que é do vazio. Não o depressivo, mas tem aquela pessoa que tem a mente vazia, não trabalha ali o cognitivo, um exemplo. Ela tá ali. O empresário que não trabalha. Vai ficar, tipo assim, não trabalha a mente, não treina. Aquilo ali vai atrofiar? A primeira pergunta foi em relação a essa diferença de cobrança que Sim. você se faz. Eu categoricamente te levaria a questionar quais são as suas motivações, que provavelmente a sua motivação, o motivo, o objetivo dentro do seu trabalho Sim. é e a motivação do seu esporte É outro. é outro. Sim. Né? Então, a gente já começa a limitar dessa forma, e é isso que a gente também tenta identificar com os nossos atletas. Qual é o motivo, ou o que te levou lá atrás a iniciar a prática do esporte? Sim. Porque pode ser que lá atrás ele entrou com um hobby, ou um lazer, uma coisa ali, mas com o tempo ele se colocou uma pressão e ele se esquece do motivo inicial lá atrás. Cara, eu entrei pra me sentir bem, pra fazer alegria, né? Isso Às vezes eu vou ter que resgatar isso daí com ele também. Né? Então, às vezes, resgata isso no seu trabalho também. Sim. Né? O quanto você pode flexibilizar um pouco essa cobrança, né? Mas levar, sim, seus objetivos. É entender muito mais como objetivo, meta, coisa mensurável, do que cobrança em si. Né? Sim. Tem que afrouxar um pouco, Sim. né? Senão estressa também. Sim. Né? Qual que era a outra pergunta mesmo? Da pessoa que tá Mente vazia. mente vazia e ali, tipo, não lê um livro. A leitura, o que você me fala de leitura? É um treinamento pra pessoa não ter uma perda de memória
mais rápida? Qual é o treinamento pra mente? Sempre tá ativa. E aquela pessoa que fala assim, não, eu vivo nesse mundinho, trabalho, volto, tá no automático. A gente tem que se ocupar, né? Quando a gente fala hoje também muito, né, a gente tem que crescido sobre... a gente tem que estimular as crianças, por exemplo. A gente tem que dar os estímulos corretos, né, para o desenvolvimento. Então, a mente, o corpo, ele também só vai ter um sentido de evolução, de progressão, de performance, de desenvolvimento, naquilo que a gente estimular e fizer. Então, eu preciso melhorar a minha carga de memória. Aqueles joguinhos de memória, se você não jogar, você não vai se desenvolver. Sim. Preciso desenvolver os meus processos atencionais. Então, coisas que gerem isso. Né? Então, na medida que a gente também não se coloca em situações, a gente não vai conseguir desenvolver. Não que o cérebro se atrofie nesse sentido, né? Mas ele não se desenvolve. Ele Sim. vai ficar limitado naquilo que você se propuser a fazer. Sempre vai ser o pequenininho. As Não tem ligações limitação. dos neurônios são mais lentas. Porque aonde a gente pode chegar é que deveria ser a pergunta. Sim. Então, e se eu fizer isso daqui, aonde eu posso chegar? Eu gosto, por exemplo, né, nos meus momentos pré-competição, principalmente eu faço 2 semanas antes da competição, eu gosto de aumentar muito o meu trabalho de foco e de atenção, porque são muitas tomadas de decisões, então eu prefiro trabalhar isso daí. Cara, eu vou na academia, esteira, eu tenho um jogo de luzes de reação, que é específico para trabalho, né? E simplesmente são 4 luzes, né? São 4 discos de luz da Concept Brains, que é uma empresa aqui do Brasil que só trabalha com trabalhos cognitivos. Então são 4 luzes, 4 discos de luz que eu programo no aplicativo e ele acende para mim. Então eu programo ele para acender 3 luzes de uma cor e uma luz de uma cor diferente. E eu tenho que... Ele é sensitivo, não preciso tocar. Reflexo. Então eu tô trabalhando reflexo em milissegundos. Então a hora que ele acende uma luz diferente, eu não sei qual cor é, tá? Às vezes acende 3 vermelho e uma verde, 3 azul e uma amarela. Eu sempre tenho que rastrear no meu ponto de visão a luz que é diferente, identificar ela e passar a mão. Tá? Legal, cara. Só que você imagina isso numa esteira, numa passada, Caminhando, com respirando. inclinação, então intensidade, né? Então eu diminuo a frequência, porque se correr e fazer, você vai cair da esteira. Então eu abaixo, mas eu aumento a intensidade dela. Coloco as luzes. Eu programo geralmente para 20 minutos, que seria um tempo de corrida de torneio nosso. Eu comecei a mensurar isso. Quando eu começo, são 1000 e poucas tomadas de decisões em 20 minutos. E eu tenho, sei lá, 13, 12, 15 erros. No final da minha última semana, da minha segunda semana, eu quase não erro. Então eu só vou desenvolver atenção Se você treina. se eu me propor E a sua mente já vai mais confiante, né? Ela vai Ela preparada. vai preparado, né? pro torneio. O que ele quer dizer nisso daí? Na hora que ele chegou uma curva, ele já tá apto a fazer aquela curva. Quando tem 2 vindo de um lado, ele já sabe quem tá vindo. Quando tem 2 vindo do outro, já sabe. Aí é papo de piloto pra piloto. Piloto pra piloto. Você né? viu, Piloto pra piloto. Mas nós é atleta. Exatamente. Eu não sou competitivo, deixa chegar primeiro. Ainda divide o prêmio. Esse aí eu levo você. Posso dar uma chamada a respeito do não competitivo? Manda. Cara, é uma coisa que está em evidência. Tem várias pessoas fazendo postagem na internet a respeito disso. Existe uma mentalidade hoje que você não é mais competitivo, você não pode ser mais competitivo, você não pode ter aquela disputa, eu sou o melhor, eu quero ser o primeiro, o meu objetivo é ser o diferente. Hoje em dia, as coisas estão se igualando para não ter essa associação de quem é o melhor, de quem é o pior. No seu ponto de vista, o quanto isso atrapalha? Porque a gente cresce, quem que é o melhor de jogar bolinha? Quem que é o melhor na corrida? Quem que é o melhor na escalada? Entendeu? Então, assim, o que é o certo hoje? Para a mentalidade de quem está vivendo hoje. Tem que haver essa disputa, tem que haver essa consistência de você querer ser o melhor no seu propósito, seja no trabalho, na sua vida pessoal, entendeu? Ou não. Vamos avaliar tudo pela metade e vida que segue. Como bom psicólogo, eu responderia, tudo depende, né? Mas eu acho que para além de uma competição, a competição ela é boa, ela pode ser sadia, mas é com quem? Você fez essa pergunta. Eu sou melhor que quem?
Então, se eu tô disputando com alguém, se eu estou me comparando, eu já tô errando. Eu tenho que quebrar o meu recorde. Pois é. Entendi. São seus objetivos pessoais, Com é a você. sua motivação intrínseca lá de trás, é o quanto você se dispõe a ser melhor naquilo que você faz. E A gente não- automaticamente você se torna competitivo com quem tá perto. Eu conheci É gênio. uma atleta que o pai investiu na carreira para ser uma atleta de alta performance. E ela tinha um treinador, e isso atrapalhou nos estudos. Mas aí, cara, entra em tudo que você falou. A mente dela era preparada para alto rendimento. Então você imagina assim, treinar 6 horas e ela tem que... Das 6 horas a adrenalina tá lá a 1000. Aí ela tem que entrar na sala, na casa dela, fazer meditação, treino de respiração, baixar toda a adrenalina, estudar, fazer a lição de casa, para depois voltar pro treino e aí subir a adrenalina de novo. É isso mesmo. Aí fica no alto rendimento. E sabe qual que é o rolê? É, Que talvez não era nem o sonho dela, sim. era o sonho do pai dela. Tá aí um grande ponto que eu costumo trabalhar com pais. Na verdade, até com pacientes, sejam eles adultos ou os pais, né? Porque nós, muitas vezes, também podemos sofrer com essa idealização Mas ela de tinha uma toda a perfeição chance de pais. Né? Muitas vezes a gente é isso, pô, meu pai podia ser assim, minha mãe podia ser assim, e o pai também. Ah, meu filho podia ser dessa forma, porque muitas vezes nós, como pais, também idealizamos como nossos filhos deveriam ser. E muitas vezes para fazer aquilo que a gente não fez na nossa vida. Sim. Né? E esquecemos que eles são outras pessoas com vontades próprias. Com sonhos diferentes. Pois é. Então a gente tem que separar muito isso, né? Separar as demandas de quem sou eu e quem é o outro. Então, até nesse sentido da competição, o que aquela outra pessoa fez ao longo da vida dela para ter aquela performance? É igual eu, por exemplo, quando vou nas minhas disputas dos meus campeonatos e torneios. Eu sou psicólogo. Eu não sou piloto. Sim. Né? E dentro ainda da minha modalidade, que a maioria das pessoas são assim como eu, profissionais e estão ali de uma maneira robista, vamos colocar assim, às vezes eles treinam mais que eu. Às vezes eles têm mais condição financeira de ir lá e Treinar mais. treinar, e eu não. Sim. Então, aonde eu sou melhor? Eu sou melhor psicólogo do que melhor piloto. Então você, Né? você controla melhor a mente do que eles e aí você Pois tira é. o seu melhor daí. Então, eu também gosto de fazer uma separação de aonde eu vou disputar e o que e com quem. Eu fui num torneio ano passado em Guaratinguetá, que é uma das etapas do NKR, e, cara, teve uma corrida lá que eu fiquei em última corrida inteira. Aí chegou o Prola, o Eduardo Prola, que é de Brasília, um grande amigo. Chegou em mim assim, eles geralmente só me chamam pelo sobrenome. Porra, Barrete, eu orgulho de você. Eu falei, por quê, Prola? Cara, você veio lá da sua cidade, você veio aqui pra Guaratinguetá, nesse calor, porque tava um calor, assim, inimaginável. Você foi 12:30 e pouco pra pista, pra pegar o pior kart do evento e ficar em último a andar. Eu tiro o chapéu pra você. Eu falei, Prola, eu vim aqui pra realmente estar com vocês, dar risada, andar, não conheço essa pista, não me importa, cara. Ele falou assim, eu orgulho disso, porque eu não conseguiria fazer isso. Os caras abandonam a corrida. Então eu já tenho, né, um mindset de como eu vou entrar, de qual é a minha competição. A caminhada é melhor do que a chegada, né? Tipo, Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem as provas de longa duração também na Granja Viana, né, ao longo do ano. Então são 3 etapas de 6 horas e a última etapa de 12 horas, que é a famosa 500 milhas. 6 horas? De duração. E a última são 12 horas. Mas é revezamento. Né? Então, entendi. então Você não fica grudadão nas 6 horas. Então somos uma equipe, né, de vários pilotos que vão se revezando nesse processo de troca, até porque tem um limite de gasolina. Sim, né? Você tem que parar o kart. Então a cada troca é um piloto novo. Só que isso é uma competição em equipe. Né? Aqui em São Paulo, o nível ele é muito diferente e alto, né, de competitividade. Então a nossa equipe aqui é assim, cara, você tá 0,2 mais lento, sai fora. Venha que a gente vai botar Vai colocar o outro melhor que você. Vai outro.
Você tá 02, 03 e assim, pensa. Chama o 02 de Em volta. 6 horas de prova, você ser 02... Em uma hora? Isso aí, você já fez as contas do que é uma prova de longa duração. Tá? Então é no limite do tempo. Sim. E aí eu corro, né? Eu também trabalho pra eles ali. Eu sou o cara que vai dar placa, chamar piloto e ficar aquela coisa, vamos, né? Na beirada. Eu faço esse trabalho ali, mas também corro. E aí no ano passado, uns amigos meus do Sul falaram: Barrete, cara, vem participar das 500 do Beto Carreiro. A gente é amigo, vem aqui, a equipe Participa. a equipe sou só eu e o Saul me chamando, né? O Saul, ele tem uma pousada em Floripa, ele falou, cara, sou só eu e o Caco. É nós dois. A gente montou essa equipe porque a gente quer andar. A gente não quer se preocupar. Vem. Eu falei, eu vou, cara. E fui. Cheguei lá numa sexta-feira, cara, um dilúvio. Fiz uns 6 treinos na chuva. Eu entrei no sábado, assim, ó, com a mente perfeita, com a pista e a motivação deles. Teve um momento de chuva que eu, sei lá, eu cheguei a rodar 3 vezes. Se fosse na minha equipe aqui em São Paulo, pra dentro. Sai. Lá, vamos, não importa, vai, você tem que dar tantas voltas. Resultado final, uma prova de 12 horas, teve até uma interrupção de 2 horas devido a essa chuva. Né? 12 horas de prova, 95 karts, tá? Geral. Então, na geral, a gente terminou em 9º. Caramba. E na nossa categoria, que é a equipe de kart único, então nós 3 revezamos somente um kart, a gente terminou em 3º. Nossa, que legal. Que legal. Sem preocupação, então, assim, sem nada. É o que você falou, o processo, ele é muito maior. Então, Sim. a condição ali mental da equipe de não se Resumindo, preocupar... poderia até ter um competitivo melhor que você, mas ele desistiu. Por aí. O cara desistiu. Então, esse ano, por exemplo, em São Paulo, eu não vou competir. Meu chefe me chamou, tal, e aí, esse ano vamos competir e tal, vamos junto na equipe, esse ano mostrou a projeção pra mim. Eu falei, eu não vou. Se vocês ainda me quiserem como suporte ali para os pilotos, eu tô junto, tô dentro. Mas eu vou deixar pra correr lá no Sul. Boa. Se identificou com aquela corrida lá. Porque a maneira como eu consigo performar com eles sem essa pressão, sem essa competição, eu entro na pista sabendo que eu tenho que fazer só. E não, tô mais lento, eu tenho que sair, porque... Vamos lá pro mercado de trabalho, então? Não é só eu que vejo A competição. A competição, tá vendo? Depende. Não, é que você falou. Você é psicólogo. Eu sou dentista. Isso. Não sou piloto. Eu sou piloto. Turma, seguinte, bate-papo aqui. Interessantíssimo. A gente poderia ficar o dia inteiro. A gente passou alguns minutos aí. Agradecemos, né, a audiência de vocês, de ter ficado até agora nesse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Nós vamos partir para o encerramento. E a gente tem alguns protocolos que a gente segue. O primeiro é da pergunta. Sim. E na verdade, antes disso, o zerinho. Onde as pessoas te acham nas redes sociais? Fala pra galera aí de casa. Perfeito. O meu Instagram é @vbarreti, meu sobrenome, então VBARRETI. Então, pelo Instagram ali, já consegue me passar uma mensagem, mandar um direct, e a gente faz um planejamento, acompanhamento, porque assim, né, meu trabalho ele não é só com atletas, né? Eu também tenho meu consultório a nível desse atendimento mais clínico, então com todas as demandas, né? Como eu tô há 8 anos na prefeitura, eu já tenho a experiência até nos sentidos mais graves, né? Passei pelos todos os centros de atenção de saúde mental aqui do município. Então, todas as demandas relacionadas à psicologia também são o meu trabalho. É porque tem um gosto aí mais profissional, particular no sentido do esporte, mas ela não se limita nesse sentido. Então, só me procurar, quer entender um pouco do processo, quer sentir o processo... né? Seja comigo, ou até com outros profissionais, eu posso, né? Tenho pessoas de uma grande rede que também posso indicar, né? Não vou dar conta de atender todo mundo, né? Nessa vida. Agora, Excelente. vamos voltar um pouquinho, porque temos muitos empresários, né? Todo mundo tem funcionário. Qual é a relação que você acha, talvez seja saudável para a empresa, funcionário, e tem aquele funcionário que às vezes também é um pouquinho sacana, que
qualquer dor de barriga quer um atestado. Qual é essa relação dentro da psicologia mental? Perfeito. Muitas vezes a gente condiciona ou pensa no RH da empresa só como um RH de contratação e tudo mais. E ele não é para isso. A gente tem que pensar no bem-estar do nosso colaborador, não é nem funcionário. A gente pensa, né, a gente se utiliza da palavra colaborador. Então, na medida que o gestor passa a olhar para o colaborador dele como uma força de trabalho e como precursor até dos objetivos da própria empresa, ele passa a olhar o colaborador como uma fonte primária a ser cuidada, porque é ele que faz a produção ali do nosso capital. Então, não só olhar, né, para o colaborador dentro da empresa, porque ele tem, como a gente já construiu, aquelas relações fora dela. Então, se eu não olhar para ele fora de coisas que possam interferir, até a nível familiar, porque ele pode trazer esses problemas para dentro da empresa. Daquele eixo, ele trazer para a empresa. Isso. E aí depois começar a gerar problemas dentro da empresa. E uma maçãzinha podre espalha para outros também. Às vezes ele está tendo problema em casa, né? Entra num estado depressivo ou ansioso, disfuncional, como a gente falou, e chega a uma necessidade de afastamento. Se eu olhar para ele só quando acontece o afastamento, fica difícil. Mas se eu olhar para ele e promover ações, né, que seja até de conscientização, muitas vezes as CIPAs da empresa funcionam para isso, para conscientizar o trabalhador da busca pela saúde mental. Olha, né, ou até, por exemplo, atestados médicos, né? Eu sou psicólogo, eu não dou atestado para o meu atendimento. Então, se a empresa minimamente flexibilizar uma condição de atestados, de atestado profissional, ele vai passar lá. E, na verdade, por lei, nem o médico, a empresa, a gente como empresa é obrigado a aceitar. Então, existe uma discussão entre isso. Não é porque ela foi no médico, a empresa, se você consultar o seu contador, a empresa aceita se ela quiser. Você não é obrigado a aceitar nada. Então, tipo assim, só porque é do médico eu aceito, porque é do dentista eu aceito. Não. É uma questão de consciência que realmente o seu colaborador está precisando de uma atenção na saúde ou atenção, algum déficit familiar. Então eu falo assim, eu preciso resolver um problema na família. Libera seu colaborador. Eu preciso passar com um psicólogo. Libera ele uma hora mais cedo. Eu preciso fazer um aperfeiçoamento. Libera ele para fazer um treinamento. É isso mesmo. Entendeu? Independente do papel. É a atenção que você tem que ter com o seu colaborador. Porque aí existe também os colaboradores que também, às vezes, dá aquela abusada, né? Mas se você pensar que hoje o mercado de trabalho está cada vez mais restrito, o colaborador tem que pensar duas vezes antes de levar um atestado. Existem pessoas que entram no que a gente chama de ganho secundário, né? Então é procurar atestados, afastamentos, só para que ela consiga indiretamente aquilo que ela queria. Exatamente, ficar um ano recebendo do INSS, um exemplo. Os médicos que trabalham em UPA ou pronto-socorro conhecem os pacientes de segunda-feira, por exemplo. Já toda segunda já sabe. Toda segunda-feira aparece lá, porque atestado, final Tô com de dor, semana, quero tomar uma Profenid. Mas quando a gente tem um RH bom, uma equipe ali de gestão de pessoas, né, ela também consegue fazer essa identificação, né, dos profissionais, fazer uma pesquisa boa de clima, né, um projeto 360 para entender quem são os nossos colaboradores, né, entender se eles precisam de algum tipo de benefício. Não é só pensar no benefício financeiro, né? Te dou um vale, mas é essa liberação. Pô, tá acontecendo alguma coisa? Mas cara, meu psicólogo só consegue esse horário. Não, vai lá. Eu prefiro que uma vez por semana eu te dispense aqui para que você venha bem e produza melhor, porque é isso que vai acontecer. Né? Ele melhorando a performance dele fora de casa, ele vai responder isso dentro da empresa. Né? Então é pensar como o trabalhador, de fato, como uma força de trabalho a ser cuidada. Né? Cara, eu teria um monte de perguntas, mas nosso tempo tá quase estourando. Se eu queria chegar nos temperamentos do colérico, do... Isso aí é outro assunto. 4 eixos de personalidade. É outro podcast. Se isso muda, se não muda, se existe o acompanhamento muda, se não muda, a pessoa nasceu assim, vai ser assim. Entendeu? Mas a gente vamos marcar outra. Vamos marcar outra. Vamos assistir aquele desenho. Os Divertidamente. Putz, maravilhoso. Cara,
sua profissão é maravilhosa. Obrigado. Parabéns pelas suas Obrigado. especialidades que você atingiu. Porque, cara, existe hoje o psicólogo especializado em ações. O primeiro curso que eu fiz de, Eu gosto disso daí de também. bolsa de... o primeiro curso que eu fiz de bolsa foi lá na PUC, em Campinas. E aí o professor de bolsa era um psicólogo. Ele falou assim, eu tô fazendo uma pós específica para isso. Porque enquanto você tá desesperado que o preço tá caindo, Ele tá a minha controlado. mente tá treinada para comprar. Eu tô falando a mesma coisa nesse momento. Ah, o Bitcoin caiu pra 93 mil. Compra. É isso mesmo. Fundo imobiliário tá caindo. Compra. Exatamente, é isso mesmo. E ele treinar falava, a mente pra você tomar treinou a decisões. mente porque, o cara que tá, exatamente, por que você tá lá? Essa é a pergunta. Isso. É dinheiro rápido? É secundário? É terciário? É pra aposentadoria? Então você não se preocupa. Ah, não, eu quero fazer dinheiro rápido. Então tá caindo. Ele sabe que o cara não quer perder aquele dinheiro, ele só tava com o pensamento de ganhar. E aí a hora que ele tá perdendo, eu vou tirar o dinheiro de lá. Tirou, Perdeu. Subiu. você comprou. Não, Ih. mas tirou, subiu. Não, 2 dias subiu. Subiu, aí Você ele brinca perdeu. que na bolsa, sempre que alguém tá vendendo, tem alguém comprando. Exatamente, exatamente. Manda a pergunta de $1 milhão. Não, antes disso, Manda. já estamos tudo... Passado do tempo. Eu queria um feedback. O que você achou como psicólogo do projeto, do espaço, Do podcast. do não? podcast em si? O que você achou? Na verdade, eu sou um grande defensor de comunicações e informação. Né? Então, o projeto em si, né, de expandir e levar essas informações são extremamente necessários. Estava até conversando, né, com a pessoa responsável aqui, Senhor o João. né, Seu João. o quanto é muito, muito, muito bom. Até troquei um pouquinho de figurinha com ele. O que aconteceu? No ano passado, eu tenho um grande amigo também de São Paulo, que ele largou a carreira dele, marketing de grandes empresas, né? E abriu um podcast também. Aí voltado, lógico, ao automobilismo de base, né? Que é o Curva Zero lá em São Paulo. E eu também montei um quadro esse ano com ele. Legal. Legal. Então eu vou ter um quadro mensal. O primeiro episódio vai ser agora no dia 22, né? No sábado, dia 22, às 17 horas. E o quadro chama Fora da Curva. Que legal. Né? Então, Curva Zero, eu tô montando Fora da Curva para realmente pensar essa coisa técnica, teórica, fora do que a gente pensa, Muito bom. né? Levando a psicologia. Então, a gente tem que aproveitar as tecnologias para essa difusão. Né? E hoje, né, com cada vez mais as redes sociais, é a maneira como as pessoas estão buscando. O que a gente falou até antes, a gente não assiste mais televisão. Não. A gente chegava em casa, era uma TV, a família inteira assistindo. Agora tá todo mundo aqui no celular rolando o dedo. Então, fazer esse programa, seja para minha profissão ou para qualquer outra, é levar a informação porque tem que ser levado. Então, eu sou... Indicaria. Mas com toda certeza, tem que ser... Top. Assim, por exemplo, a gente aqui em Araras, sendo uma cidade pequena, Sim, vocês não tinham noção do meu trabalho e nem que eu tava aqui. sim. Exatamente. Então, Eu acho que o espaço aqui do podcast ele serve para divulgar a sua profissão, falar um pouco da sua história de vida e simplesmente você ter essa passagem de olhar para a câmera e expor o seu conhecimento e deixar isso para o conhecimento das pessoas que querem saber onde você está, o que você faz, qual a disponibilidade que você tem. E obrigado por estar aqui com a gente, cara. eu que agradeço. Cara, e teríamos muito mais conversa, porque se a gente entrar a mente do empresário... Nossa, mais uma Meu amigo, a mente do empresário que tá saudável no mercado é uma. Pro cara que tá começando, é outra. E pro cara que tá no vermelho, ativa a ansiedade, palpitação, aí ele não consegue fazer, aí ele acha que ele tem que trabalhar mais, não cuida da saúde, aí ele entra naquela corrente lá. naquela corrente, o eixo não anda mais, desregula o eixo, e aí é onde a gente vê infarto, depressão. Por quê? Porque o empresário não tá dentro do eixo. Né? Mas teremos assunto, mas vamos pro final. Então vai. 8 bilhões de pessoas estão assistindo esse podcast. Uau. Temos uma população mundial. grande. É a população É a mundial. população mundial. Não, a nossa mente é treinada alta. É outro nível, né?
qual mensagem você deixaria para essas pessoas que estão nos assistindo? Uau, né? Frase de efeito. Uma frase de Pitch. efeito. Eu vi uma vez que vocês fizeram um podcast aqui, acho que tinha que vender a água. Então fez um pitch. Foi. Esse foi da hora. Eu não lembro, acho que foi você que pegou o pitch de todo mundo e falou assim: todo mundo tá entrego vendendo grátis. aqui, ó, tá aqui. Eu levo até você. Foi o melhor, mano. Foi a votação, verdade. Foi o campeão lá. Eu lembro disso. Mas é realmente trazer essa importância, né, de não deixar que as coisas cheguem no limite. Geralmente a gente só vai procurar ajuda quando a água bate na bunda, quando já tá aqui no nosso pescoço. E não faça isso, né? Procurar ajuda ou expor as nossas fragilidades, na verdade, é trabalhar para que não sejam mais fragilidades. Sim. Né? Se eu não olhar para um ponto fraco meu, ele sempre vai ser algo que pode ser usado, né, ao meu desfavor, porque é um ponto de tensão ali. Então, Sim. procurar ajuda não é sinônimo, né, de coisa ruim ou de vulnerabilidade em si. Na verdade, é procurar o desenvolvimento, né, para ter uma performance melhor. Então, não deixem de procurar ajuda, né, ou não só procurem ajuda quando chegar nesse limite. Procura antes, não tem nada de ruim nesse processo, né? A gente vai se conhecer, a própria pessoa vai se conhecer em como né, se abrir para uma pessoa. Sim. É um gesto de coragem. Tem que ser corajoso. Muitas vezes as pessoas, na verdade, não buscam terapia porque elas mesmas não querem falar para Se elas expor, o que né? deve ser dito para elas mesmas e lidar com a própria verdade. Não é para mim que ela quer contar. É para ela mesmo. Eu não vou contar. Né? E aí ela segura isso daí. Então, Exatamente. Então, para você que ficou nos assistindo até agora, eu quero agradecer você mais uma vez pela sua audiência, agradecer ao nosso convidado, muito obrigado, aos nossos amigos, Antônio, Everton, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E é isso aí, gente. Episódio aqui, cabeça. Papo cabeça. Um papo cabeça que nós tivemos aqui. Quero agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente acompanhando. Spotify, Instagram, YouTube. Daqui a pouco a gente vai pra televisão brasileira também, mas isso a gente conta depois. Agradecer Pierre, Antônio, Vinícius, cara, que Obrigado. bate-papo legal. Obrigado por você ter vindo e ter contribuído com a galera aí. Deixa seus agradecimentos, Toninho. Pessoal, para vocês que estão aí do outro lado, a gente surgiu uma pergunta aqui. Vocês são empresários aí, a gente tem o Instagram. Entre em contato no nosso Instagram e coloque aí algumas perguntas. De repente, ele volta novamente aqui para esclarecer algumas dúvidas dos empresários. Tá com dificuldade na empresa? Entendeu? Tá difícil de pagar os boletos? Vai continuar sendo difícil, mas se você administrar isso mentalmente, talvez fique mais fácil. perfeito. Então, faz algumas chamadas aí pra gente. Será um prazer tirar a dúvida de vocês. Certo? Seus agradecimentos finais, meu rei. Eu agradeço pelo espaço, né, por ter esse momento de divulgação, de ampliação, né, da gente trocar essas informações, porque eu acredito muito nessa rede, nesse ecossistema. Se a gente não tiver pessoas boas ao nosso lado, a gente não consegue crescer. Não dá para crescer sozinho. Não. Né? Então, a gente tem que andar com pessoas que nos motivem a esse crescimento. Sim. Então, vocês dando essa abertura para isso, eu só tenho a agradecer, né? E a quem precisar de ajuda de alguma forma, me procura, né? Seja para uma orientação, para uma dúvida, né, que possa parecer besta, pequena, mas eu sempre estou disposto. Eu acho que eu não faço o que eu faço como profissão à toa, porque de fato eu gosto de ajudar. Exatamente. Show de bola. sempre à disposição. Então é isso, galera. Se o Pierre conseguiu, Toninho conseguiu, Vinícius conseguiu, eu consegui, você também pode. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, até a próxima.